Como você viu aí, há duas posições confrontantes, duas posições antagônicas. E eu gostaria de saber do senhor, professor, por que o senhor afirma com tanta assertividade que o CO2 não aumenta a temperatura da atmosfera terrestre? Bom, são dados, né, Panilzio? São dados. Você vê, por exemplo, esse gráfico que está sendo mostrado na tela. Vamos mostrar agora. Vamos botar o gráfico aqui que o professor pediu. Esse gráfico, essas duas linhas são o que, professor? Isso, a linha vermelha, ela é a variação da temperatura. Você nota aquele pico onde está aquele delta T, na realidade aquele pico é um aquecimento que ocorreu devido ao El Niño de 97 e 98, os El Niños tendem a aquecer o planeta. Mas você nota que depois disso, a partir de 98, praticamente a temperatura está estável, enquanto aquela linha azul, que é a concentração de CO2 na escala à direita, continua crescendo. E nós temos exemplos no passado. Quer dizer, só para a gente entender direitinho, a linha que sobe, a linha em diagonal, é a linha da concentração de CO2 na atmosfera. Isso, que o homem continua queimando petróleo e carvão mineral, combustível fóssil, e a concentração de CO2 continua aumentando. E a temperatura não correspondeu a esse aumento. A temperatura não está respondendo ao aumento de CO2. Se o CO2 fosse a causa principal do aumento da temperatura, então, ao aumentar a concentração de CO2, a temperatura estaria aumentando também. E nós tivemos um outro exemplo, um pouco mais recente, que foi logo após a Segunda Guerra, em que a industrialização se acelerou, porque os aliados tomaram as indústrias dos países do eixo, queimou-se mais petróleo para gerar mais energia, e, no entanto, entre 1946 e 76, apesar do aumento das emissões de CO2, a temperatura reduziu de 0,3 graus. Professor, mas por que nos relatórios do IPCC, que é a entidade internacional cujos membros são designados pelos governos do mundo inteiro, por que isso não é reconhecido? Se é uma coisa tão simples e tão racional. No relatório, Mitri, o chamado AR4, é um relatório de aproximadamente 1000 páginas. Praticamente ninguém lê aquilo. Existem trabalhos que colocam dúvida com relação à temperatura aumentar com o aumento do CO2. Porém, o que sai publicado e que todo mundo lê é um livretinho pequenininho de 18 páginas chamado Sumário para Formuladores de Políticas. E nesse sumário, as afirmações são taxativas e muitas vezes contrárias ao que está no relatório principal. Mas quer dizer que isso seria um filtro político, quase ideológico, do relatório maior? Eu diria que sim, porque depois esse fininho que é aprovado pelos integrantes dos governos que, obviamente, têm seus próprios interesses. Se os Estados Unidos acham que ele não vai reduzir as emissões para não prejudicar o crescimento da sua economia, ele não concorda com aquilo. Bom, professor, eu preparei aqui um outro gráfico, porque se a temperatura do planeta aumenta, as geleiras derretem e a água escorre para os oceanos. Isso faz aumentar o nível dos mares. Está correta a lógica? Em princípio foi assim no término da última era glacial, há 15 mil anos atrás. Eu vou pedir para o Leandro, que é o nosso diretor, colocar o gráfico que a gente tem aqui sobre a evolução do nível do mar, e me parece, uma interpretação leiga, que, olha, é uma curva crescente, professor. Quer dizer, de onde vem essa água toda aí que fez crescer tanto assim o nível dos oceanos? Ou eles não estão subindo? Fábio, se você olhar, você vai ver que na escala que aparece à esquerda do telespectador, você vai ver que o aumento de 1993 até 2007, onde está aquela flecha vermelha, é da ordem de 5 centímetros. Quer dizer, o mar subiu mesmo, até 97 subiu. Bom, o que não contam para as pessoas, é que existe um ciclo lunar de 18,6 anos, em que, quando a Lua está no máximo desse ciclo com relação à Terra, ela puxa gravitacionalmente a superfície do mar,
e a superfície do mar pode subir de até 12 centímetros, de acordo com os marégrafos que foram analisados. E posteriormente volta? Depois volta novamente, porque como ela atua praticamente de 30 graus norte de latitude até 30 graus sul, isso corresponde à metade da superfície da Terra. Então são ciclos em que as variações elas vão e voltam para a posição anterior. Exatamente. Esses ciclos se repetem a cada 18,6 anos, Mitri, mas é um tempo razoavelmente longo para as pessoas perderem a memória do acontecimento. E existe também um trabalho publicado por um cientista norueguês, chamado Instead, em que ele mostrou que cada 4 ciclos desse, não se sabe qual é a razão, o efeito é maior. E coincidiu de que o maior degelo que tinha ocorrido no Ártico tinha sido final da década de 30, início da década de 40. Se você somar 4 vezes 18,6 dá 74 anos. Se você somar os 74 anos aos 1940, você chega exatamente no atual. Então, não sabemos qual é a razão, mas ele demonstrou muito claramente que os ciclos, além dos 18 anos, 18,6 anos, a cada 4 ciclos desse, nós temos um impacto maior, que foi exatamente o que ocorreu. Portanto, telespectador, degelo no Ártico, variação do nível do mar, já ocorreu antes. 1930, 1940. Qual era a quantidade de gás carbônico que o homem colocava na atmosfera? A concentração de gás carbônico era em torno de 290 ppm, hoje é 390. O homem colocava menos de 6% do gás carbônico que coloca hoje na atmosfera. Por que que houve aquela tremenda variação de temperatura, aumento de nível do mar e degelo no Ártico? Claro está que são agentes naturais. Professor, são os controladores do clima naturais, como o Sol. Quer dizer, o que o senhor quer dizer é que o homem é pequeno demais para interferir na vida do planeta. Sem sombra de dúvida. Toda essa discussão política em torno de comportamento diante do planeta e tal, isso o senhor considera, então, quase uma perda de tempo? Porque qualquer medida que se tome aí não vai interferir lá onde tem que interferir, porque as causas são todas naturais e independem da vontade do homem e da ação do homem. Sem dúvida. As pessoas confundem. O homem pode mudar localmente o clima. Quer dizer, se nós tínhamos uma Mata Atlântica, de repente eu substituo a Mata Atlântica por uma selva de pedra como São Paulo, localmente mudou. Certo. Só que o impacto dessa mudança é tão pequena, face à quantidade enorme de energia envolvida na manutenção do clima, que isso não altera o clima global. Então o homem não tem condições de mudar o clima local. Contra essa posição estão quase todos os cientistas do mundo, o senhor sabe disso. Não, né? Isso é uma grande mentira, uma grande mentira. Só porque o IPCC disse que tinha 2.500 cientistas, mas na hora... Estou lembrando disso. Exato. Mas na hora que você vai analisar os nomes, realmente os caras que entendem de clima são apenas uma meia dúzia que está fechado com a causa. Professor, eu vou pedir de novo aqui aquele último gráfico que a gente mostrou, porque eu observei ali um detalhe que eu acho interessante. Podemos ver o mapa, aí ele está. Essas curvas coloridas são observações feitas por vários satélites diferentes. Não é isso? Cada cor dessas ali é a observação de um satélite. Ali chega numa determinada altura, depois da seta vermelha, que essas curvas fazem uma inflexão, quer dizer, ela ia subindo, estabiliza e começa a baixar. Significa que os oceanos começaram a voltar para o nível anterior? Muito bem observado, Fábio. Eu coloquei a seta e esqueci de comentar isso aí. O telespectador pode ver claramente que, como o máximo lunar ocorreu em 2006, 2007, o máximo de elevação do oceano parece ter chegado, a elevação do oceano parece ter chegado ao seu máximo, de tal forma que, a partir de 2007, você vê uma estabilização e alguns satélites mostram até um decréscimo. Quer dizer, está voltando à posição anterior. Claro, porque agora a Lua está indo para um mínimo
que vai ocorrer possivelmente lá pelo ano 2015. Aí o nível do mar vai baixar. Mas não se preocupe, porque lá pelo ano 2024 vai subir de novo. Certo. São efeitos, ciclos naturais. Certo. Agora, com relação à medição da temperatura, quer dizer, o senhor diz que o homem interfere localmente na temperatura. Exatamente. E onde é que é tirada a temperatura? Nesses locais onde o homem interfere ou isso está disseminado pelo planeta? Essa é uma boa pergunta, Mitri, porque, primeiro, não se poderia nem usar o conceito de temperatura global, porque os hemisférios são diferentes. O hemisfério norte tem 40% de continentes e 60% de oceanos, enquanto o hemisfério sul tem 19% de continentes e 81% de oceanos. Os oceanos são muito mais estáveis. Os oceanos filtram essas flutuações. Então, se você olhar, qual a temperatura média do hemisfério norte? É maior do que a temperatura média do hemisfério sul. Já começa daí. Como é que você faz uma temperatura média global? Isso porque a Terra aquece mais o ar do que a água do mar, é isso? Isso, os continentes. Os continentes, eles respondem mais rapidamente à radiação solar, ao aquecimento solar, enquanto que no oceano a radiação solar penetra, aquece um volume de água enorme, as correntes marinhas redistribuem esse calor, quer dizer, o calor que é absorvido aqui na região tropical, eventualmente vai ser transportado para o Polo Sul ou para o Polo Norte. Então, eles usam 150 anos de aquecimento. Para ter séries longas, esses termômetros deviam estar instalados em cidades. Né? O que era, por exemplo, Viena, em 1710, quando começaram a medir temperatura. Ou Berlim, em 1740, quando começaram a medir temperatura. Então, a gente sabe que uma cidade como São Paulo, por exemplo, ela apresenta temperaturas 4, 5 graus superiores às redondezas que está vegetado. Se numa cidade, mesmo que o termômetro não saia do lugar, a estação não tenha mudado, à medida que a área de urbanização vai crescendo, ela vai ficando cada vez mais quente. Por quê? Porque numa região com vegetação, chove, a radiação do sol, o calor do sol é usado para evaporar água e refrigera a superfície. Semelhante ao que ocorre com a gente. Quer dizer, se eu faço um esforço, a minha temperatura vai aumentar, as glândulas sudoríparas produzem o suor ao evaporar, refrigera a pele. A mesma coisa acontece com a chuva na superfície terrestre. Mas numa cidade que está totalmente impermeabilizada por asfalto e por edifício, a água da chuva cai, escorre e vai embora. Então todo o calor do sol é usado para aquecer o ar. Então um termômetro numa cidade ao longo de 150 anos, ele vai marcando temperaturas cada vez maiores. Mas isso não é aquecimento global, é local. Aquecimento local.